Hoje nós vamos falar mais sobre o papel do conselheiro, da conselheira, tá certo? O que faz um conselheiro, quais são suas principais atribuições, né? Como que ele se enquadra dentro do espaço do colegiado dos conselhos, tá certo? E outras questões aí que a gente vai ver durante o nosso ciclo. Bom, aqui eu elenquei as principais ações de um conselheiro, tá, gente? Tem muito mais, né? Isso varia muito também, mas assim, a grosso modo, né, de uma forma muito didática, assim, o que eu quis trazer aqui para vocês é os principais atribuições de um conselheiro. Então, a gente pode dizer que o conselheiro dá opinião sobre as ações culturais do município, ele tem esse papel? Sim, ele tem esse papel, né? Muitos conselhos são considerados conselhos consultivos, então, ou seja, os conselheiros se reúnem para debater um determinado assunto ligado, né, ao setor cultural, e ele dá a sua opinião, emite o seu parecer, vamos dizer assim, em relação àquele tema, né? Também o conselheiro pode produzir relatórios? Pode e deve produzir relatórios. São documentos, são instrumentos muito importantes que podem vir a balizar ali a elaboração de uma política pública. Então, relatórios de avaliação, relatórios, né, de participação, né, enfim, vários e vários relatórios que podem ser produzidos. O conselheiro pode pedir vistorias, ou também chamado de diligências? Sim, o conselheiro também pode pedir vistorias. Exemplo, tem uma obra acontecendo, uma reforma acontecendo num determinado equipamento cultural, e o conselheiro, o conselho, melhor dizendo, né, pode definir, deliberar dentro da sua reunião que vai fazer uma vistoria, né, do espaço para ver como está sendo feita essa reforma, né, conversar diretamente com os técnicos da obra, todos que estejam envolvidos, e a partir disso produzir um relatório, né? Então o conselheiro também pode fazer isso, né? Outra coisa importante que muitas vezes acaba passando batido, né? É o que a gente chama de solicitação de vistas, né? Então, o que quer dizer isso? Gente, peço só um instantinho aqui, como vocês podem perceber, meu cachorro começou a latir, né? Então, só um instantinho aqui. Agora sim, acho que vamos conseguir. Bom, então, o conselheiro pode solicitar vistas. O que é solicitar vistas? Vamos supor, a Secretaria de Cultura encaminhou um documento que precisa do aval do Conselho para dar andamento àquele processo, àquela política pública, enfim, né? E só que chegou muito em cima da hora, né? Muitas vezes eles alegam urgência, né, para análise do documento e tudo mais, né? O conselheiro pode solicitar vistas? Pode, né? Se ele entende que não houve tempo hábil para poder fazer uma análise criteriosa, detalhada sobre um determinado documento, ele pode sim solicitar vistas. E aí, na medida em que ele solicita essas vistas, o que vai acontecer? O documento não pode ser colocado em votação, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente, né, enquanto conselheiro, conselheira, principalmente, né, nas primeiras vezes que assume determinada função, a gente não sabe do que realmente a gente pode ou não pode fazer, né? Então, é importante ter essa clareza, tá certo? O conselheiro pode propor alguma coisa? Claro, com certeza. Na verdade, é o que se espera do conselho, né?
que tenham conselheiros propositivos, ou seja, que deem ideias, que contribuam, né, sobretudo com propostas de ações culturais, propostas de políticas públicas e tudo mais. O conselheiro pode encaminhar a votação? Pode e deve encaminhar a votação, né? Na medida em que houve a análise, né, de um determinado assunto, de um determinado documento, já todo mundo já, mais ou menos, já está com a sua opinião formada, encaminha-se para a votação, né? E aí é aquilo, né? Os titulares que vão deliberar e votar, né? Então é aquela conversa que a gente teve lá na semana passada, né? Então o suplente pode votar? Não, não pode, só na ausência do titular, tá bom? Muito bem. Bom, a partir daí podemos elencar algumas atribuições principais. Então, propor e aprovar, a partir das decisões tomadas nas conferências, as diretrizes gerais do plano de cultura e acompanhar a execução. Isso é papel do conselheiro? Sim, né? As conferências municipais, elas servem para isso, né? Para indicar quais são as prioridades que o setor entende ser necessárias para a área da cultura, né? E também sobre as diretrizes do Plano Municipal de Cultura. Plano esse que precisa passar por discussão em conferência, né? Então, o Conselho tem um papel fundamental, principalmente também no acompanhamento da execução. Será que determinada meta que foi traçada no Plano Municipal de Cultura está sendo cumprida? Ou foi cumprida em parte? Ou não foi cumprida? Né? O Conselho e os conselheiros, sobretudo, têm essa função de acompanhar essa execução. Apreciar e aprovar as diretrizes gerais do sistema de financiamento à cultura e acompanhar o funcionamento dos seus instrumentos, em especial o Fundo de Cultura. Então, não dá para o prefeito ou a prefeita querer sozinho executar o recurso do Fundo de Cultura. Isso precisa passar pelo conselho, tá? E aí vai uma dica até, né? Para que vocês, nos seus territórios, verifiquem se, de acordo com a legislação local de vocês, como que está a composição do comitê gestor do Fundo de Cultura, né? Será que já foi definido os critérios para essa composição, né? Quantos membros, qual é a paridade, né, entre setor público e sociedade civil? Então, tudo isso precisa estar muito bem definido para poder fazer a gestão do fundo. Fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos decorrentes das transferências federativas, né? Então, isso é o básico, né? Chegou verba do Estado, ou chegou verba do governo federal, ou mesmo um financiamento privado, precisa acompanhar, né? Chegou quanto, né? Já deu andamento aos trâmites, né, documentais, burocráticos? Se não deu, por que não deu, né? Acompanhar essa execução também, tá bom? Bom, aí a gente pode dizer o seguinte, que a atuação dos conselheiros, ele fica muito em torno do que a gente chama de fiscalizador e mobilizador. O fiscalizador no acompanhamento e no controle dos atos praticados, sobretudo pelos governantes. E mobilizador, que é justamente para estimular a participação popular na gestão pública. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. A Conferência de Cultura é um momento em que o Conselho precisa atuar fortemente na mobilização do setor, dos agentes culturais, né, de todas as linguagens, de todos os setoriais envolvidos, né, garantir a máxima participação, a maior pluralidade possível de ideias, de opiniões. Quanto mais diverso, mais rico a conferência será, né? E, a partir dessa mobilização,
divulgar, disseminar estratégias de informação para a sociedade sobre políticas públicas. Então, divulgar o que está acontecendo, né? Como que está se dando essa mobilização, quando que vai acontecer tal atividade, né? Enfim, contribuir para essa divulgação também. Bom, outra coisa importante que eu acho que vale a pena trazer aqui para o ciclo formativo é sobre as responsabilidades legais, né? Um conselheiro, uma conselheira, ele tem, por si, uma função pública, tá? Mesmo ele não sendo um servidor de carreira, mesmo ele não sendo um comissionado, né? Mesmo ele não sendo concursado, ele é, sim, um agente público. E como que a gente pode comprovar isso? Nós temos a Lei 8.429, que vai falar exatamente sobre isso, né? O agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, olha só como isso se encaixa muito bem na figura do conselheiro, né? Por quê? O conselheiro, ele atua com remuneração? Não, né? O conselheiro, ele não tem remuneração. Mas os representantes da sociedade civil são eleitos? Sim. Então, por eleição, né, podemos considerar que o conselheiro é um agente público, né? Ou ainda por nomeação, no caso dos representantes do setor público, né? Eles são nomeados pela administração municipal, no caso, né? Isso é diferente de um agente político, né? O agente político é aquele que é investido em seu cargo por meio de eleição, nomeação ou designação, mas a competência ela tem origem na própria Constituição. Aí quem são? São os prefeitos, os governadores, né? O presidente da República, os deputados, senadores, vereadores, né? Os juízes, os promotores de justiça, os conselheiros de tribunais de contas e por aí vai. Então, são esses cargos que são considerados cargos de agentes políticos, tá certo? Então, se alguém um dia questionar você se você tem função pública, você pode responder claramente, sim, o conselheiro tem função pública porque ele é um agente público. Agora, todo conselheiro, ao assumir essa função pública, ele tem responsabilidades. Então, qual é essa responsabilidade? Além da atuação política, os conselheiros devem dar conhecimento aos seus representados. Então, é obrigação do conselheiro prestar contas, né? Então, isso é muito importante. Dar conhecimento e relatar matérias e atuar diretamente na rede de articulação entre os seus pares. Cabe ainda atuar na sensibilização da sociedade acerca do desenvolvimento da cultura local. É aquilo que eu falei. Conselheiro enquanto fiscalizador e enquanto mobilizador. Tá certo? Bom, e para garantir que o conselho exerça essa função pública, uma coisa é a função pública do conselheiro, outra coisa é a função pública do conselho, ou seja, do conjunto. Para que essa atuação seja satisfatória, é necessário garantir sua participação durante a elaboração das políticas do governo local. E aí, como que se dá essa atuação? Planejando o orçamento, né? Garantindo que as políticas sejam direcionadas, sobretudo, àqueles direitos culturais que estão na Constituição. Valorização, reconhecimento, promoção e preservação da diversidade cultural, e por aí vai, tá bom? E aí eu coloquei dois pontos importantes. Valorizar as sociedades nos diferentes aspectos é a função dos conselhos.
Na medida em que congregam diversos representantes de várias origens, eles se constituem como espaços de trocas de ideias, exposição e defesas de interesse. Gente, exercer... Eu ia pedir para alguém fechar o microfone. Alguém está com o microfone aberto, por gentileza. Exercer o papel de conselheiro é exercer a política, né? E aí a política é a troca de ideias, a exposição, o conflito, né? Falávamos muito isso na semana passada, né? Sobre a questão dos conflitos. É inerente, não tem como não haver conflito, né? Mas o importante é que haja, sobretudo, o convencimento. E de que forma a gente convence as pessoas? Através de argumentos. Então, o conselheiro ele precisa estar muito bem instruído, instrumentalizado, conhecer do seu papel, né, e conhecer das políticas as quais ele vai ajudar, né, a analisar e tudo mais. Para quê? Para elaborar o seu próprio argumento. Porque na hora da votação você precisa estar muito bem, ter uma justificativa muito boa para defender aquela ideia, né? E com isso vai buscando melhores soluções. E qual vai ser a melhor solução? Aquela que no processo democrático for defendida pela maioria. Então é aquilo que eu falei, o conselheiro, quando ele tem bons argumentos, ele convence a opinião dos demais, se não dos demais, mas da grande maioria, né? Então, a gente pode dizer, com certeza, de que os conselheiros são porta-vozes de interesses coletivos. É aquilo que eu falei. O conselheiro não pode defender aspectos particulares, né? Não pode defender apenas os seus próprios interesses, mas os interesses devem ser coletivos. Outra questão importante, quando a gente fala do papel do conselheiro, está no conselheiro enquanto articulador político, né? Ao longo do exercício, né, da função, a pessoa vai percebendo, né, o agente cultural, sobretudo, vai percebendo que ele tem condições de exercer articulação política. De que forma? Quando ele precisa dialogar, por exemplo, com o secretário, com os vereadores, eventualmente até com o próprio prefeito ou a prefeita, né? Ou com os procuradores municipais, que são aqueles agentes da área do jurídico, né? Ou com o próprio ouvidor municipal, quando a coisa não anda muito bem, né? Então, você procura o ouvidor. Então, na medida em que você se relaciona com todos esses atores, né, dentro e fora da administração, você vai exercendo o que a gente chama de articulação política. Então, o bom conselheiro, ele é capaz de dialogar com diferentes pessoas e representantes de poderes distintos. A gente pode dizer com certeza que o conselheiro precisa também ser um bom articulador para poder falar com todos eles. É aquilo que eu falei, ter bons argumentos para quando chegar na hora de conversar, se reunir com essas pessoas, ter muita clareza naquilo que vai argumentar e vai defender, né? E aí, a depender dessa articulação, isso pode ser fundamental para a garantia do exercício da política pública cultural, né? Bom, por que as políticas passam pela análise de diversos setores? Porque esses setores são os setores com os quais o Conselho vai se relacionar também. Então, o Conselho, enquanto órgão colegiado, ele vai se relacionar diretamente com as secretarias municipais, não necessariamente somente a cultura, eventualmente outras secretarias. Com a Câmara Municipal, eventualmente, por exemplo, precisa marcar uma audiência pública, então você precisa oficializar isso. Prefeitura, gabinete, e por aí vai. Agora, outro aspecto também muito importante, que tem crescido muito, sobretudo, é o papel do Conselho enquanto órgão certificador.
E aí eu dou o exemplo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? O que acontece? Existem diversas instituições, entidades que lidam com esse público, criança e adolescente, né? E aí é necessário que o de modo como que se dá o trabalho dessas instituições. Mas como que ele pode fazer isso? Através de análise de documentos, né, através de visitas nas instituições, a partir de uma avaliação em torno desses aspectos, o conselho pode emitir um certificado, né, em que vai atestar que essa instituição atende os requisitos pelos quais se enquadra de acordo com a sua área, né, no caso, criança e adolescente. Ah, mas isso a gente pode trazer também para a cultura? Pode, né? Existem diversas instituições, entidades nos nossos territórios, né, que atuam na área cultural. E nada melhor que o conselho agir enquanto certificador dessas instituições. A partir do momento em que faz essa análise, verifica se está atuando de acordo com a lei, se está com a documentação em dia, ele pode sim receber essa certificação. E por que que essa certificação é importante? Porque isso pode ser um critério democrático e transparente de acesso aos recursos do Fundo Municipal de Cultura, né? Então, por exemplo, na medida em que o município já tem o fundo constituído, já tem um bom volume de recursos, já tem um comitê gestor para fazer a gestão do recurso, né? Esse comitê e esse conselho, sobretudo, podem certificar instituições, pontos de cultura, né, entre outros, para que eles possam estar credenciados a, quando forem enviar projetos solicitando recursos através do fundo, essas instituições, esses pontos de cultura, podem ter o aval do conselho, tá certo? Então, isso tem acontecido muito, tá, gente? Então, é uma coisa muito importante a gente ficar atento. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Poá já existe um decreto municipal, que é o 7069 de 2017, que ele exige que, para que uma entidade possa assinar um termo de fomento, o que é o termo de fomento? É o termo que a prefeitura vai avaliar que aquela instituição, juntamente com aquela secretaria, vão desenvolver um projeto em parceria, certo? E esse projeto tem um recurso público. Então, o termo de fomento, para que isso possa ser assinado, as documentações necessárias, o comprovante de inscrição, entre as documentações necessárias, perdão, está o comprovante de inscrição nos conselhos municipais, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Que os conselhos precisam certificar se a instituição é de fato credenciada ou não a receber o recurso, né? E olha, já teve casos, né, de instituições com dificuldades de conseguir acessar o recurso pela falta dessa certificação, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser muito bem analisada e discutida, dentro do conselho, sobretudo. Bom, como que se dá esse credenciamento? Então, é mais ou menos o que eu falei. São através de análise de documentos, comprovação de experiência na área de atuação, visitas técnicas no local para verificar as condições do espaço onde vai acontecer aquela atividade, eventualmente fazer algum tipo de recomendação ou adequação para que o espaço esteja em condições, né? E aí, feito toda essa análise, o conselho pode emitir um certificado com um prazo determinado. Em geral, esse prazo costuma ser de 2 anos, mas já teve casos de 4 anos, enfim, depende muito de cada município, tá bom?
Gente, então, sobre o segundo encontro de hoje, é isso, tá? Aqui nós temos algumas referências bibliográficas, ok? Mas é o que nós temos a apresentar para vocês.